90 anos de CETCESP, que orgulho! Nossa entidade quase próxima do centenário. 90 anos lutando pelo transportador, melhorando a qualidade de vida das pessoas que trabalham nas nossas empresas e, acima de tudo, melhorando também o desenvolvimento econômico do Brasil. Para mim, é mais do que especial. Eu fui o 17º presidente dessa entidade. O primeiro presidente da Conjovem, a Comissão de Jovens Empresários e Executivos do nosso setor, que, aliás, eu participei da inauguração da Conjovem em 2004, ainda então na gestão do presidente Urubatã, meu querido pai. Falando de querido pai, eu fui também o primeiro presidente, filho de ex-presidente da casa, assumi o CETCESP 10 anos depois em que meu pai deixou a sua presidência. Muita coisa aconteceu, muitos trabalhos, e, acima de tudo, muito desafio. A carreira ou a trajetória de um presidente de uma entidade como o CETCESP, de 90 anos, nasceu de dentro do CETCESP, aliás, grande parte do sistema de representação das nossas entidades. Nasceu de dentro do CETCESP as federações, através das federações foi também feita a criação da Confederação Nacional de Transportes, ou seja, o CETCESP tem um papel muito importante para o setor, para o país. E a carreira ou a trajetória de um presidente dentro de uma entidade como o CETCESP é muito profunda, leva tempo, muita dedicação e leva também uma união e uma ajuda e a contribuição de todos os empresários do setor. Não foi diferente, né? A nossa gestão passou por altos e baixos, enfrentamos situações de mercado muito complicadas. Primeiro, enfrentamos uma das piores crises econômicas que o país passou, com o impeachment da então o presidente Dilma. Enfrentamos também uma situação muito difícil de mercado, difícil para todos e pior ainda para os transportadores, que foi a greve dos caminhoneiros. Eu me recordo que foram 15 dias muito corridos, muito difíceis de desatar todo aquele problema. E, de novo, o mais prejudicado na história foi o transportador, porque ficar parado com o veículo parado em um bloqueio, onde os custos continuam, os aluguéis continuam, a folha de pagamento continua, para o transportador, um prestador de serviço, é um tiro no pé. A nossa receita não é que nem um produto que fica na prateleira e depois nós vendemos. Quando a gente perde a receita de hoje, nós não recuperamos mais. Então, o buraco no caixa foi bastante profundo. Nós passamos também pela discussão e uma contribuição muito profunda na reforma trabalhista. O Dr. Marlos Melec, inclusive, que esteve aqui no dia da aprovação da reforma trabalhista, que trouxe grandes benefícios ao setor, de novo trouxe benefícios à economia, benefícios aos trabalhadores e também aos transportadores, mas trouxe desafio para a entidade, na qual eu apoiei, que foi o fim da contribuição sindical, inclusive a patronal. E tendo isso como uma questão a ser levada muito a séria, porque não tem jeito, manter a entidade de classe é necessário recursos. Tendo isso como um ponto importante nas finanças da entidade, a gente trabalhou muito para quê? Para abrir a porta aos transportadores, trazer o transportador para dentro, discutir melhorias, criar novos serviços, ouvir o empresário, do pequeno ao grande, sem diferenciação. Nosso setor tem muitas pequenas empresas, muitas médias empresas e há grandes empresas também. Então, abrir a porta a todos. Durante esse percurso, nós criamos, por exemplo, o clube de compras, para que as empresas pudessem se unir e comprar melhores insumos com custo mais barato, levando mais escala para o fornecedor, dando ao fornecedor um local único de vendas, reduzindo o custo de vendas para ele e com essa escala ele conseguir também reduzir o seu próprio custo e repassar esse benefício para as empresas, porque a gente lutava muito e continuamos lutando por aquilo que é mais importante na vida da sociedade, que é o lucro. O lucro, na verdade, é um motivo de orgulho. É a principal ferramenta social de qualquer economia do mundo. O sistema capitalista, nós gostando ou não, ainda é o sistema que impera no mundo e é o sistema que menos impacta nas pessoas. E é através do lucro que as empresas, o empresário, reinveste no negócio, remunera melhor as suas pessoas, amplia suas operações, inova, leva benefício aos seus clientes, levando benefício assim a toda a cadeia produtiva. Então, lucratividade era levado muito a sério na nossa gestão. Nós fizemos também a criação da tão sonhada Câmara de Arbitragem,
o CATS, criamos aqui no CETCESP a Câmara de Arbitragem para que as empresas tivessem um local mais harmonioso para discutir um conflito em um dado contrato de trabalho ou de relação com um terceiro, um agregado ou um transportador autônomo. Abrimos as portas, inclusive, para os transportadores autônomos e fizemos isso a 4 mãos com as entidades dos transportadores autônomos, também para poder ajudá-los. Muito se fala do transportador autônomo, muito se critica às vezes o transportador autônomo, mas o transportador autônomo é elo importantíssimo na cadeia logística brasileira. Sem ele, esse elo não é cumprido da forma que deve ser. E a sua grande maioria dos transportadores autônomos também são pessoas simples, pais de família, chefe de família, que sofrem, porque eles são o elo mais fraco de toda a cadeia. Então a gente precisa ajudá-los e apoiá-los também para o bom funcionamento, obviamente, das nossas empresas, mas do sistema logístico do país como um todo. Criamos também o IPTC, o Instituto Paulista de Transporte de Cargas, com o sonho de tornar o IPTC o que é hoje, né? Um local, um hub de estudos técnicos em relação ao transporte rodoviário de cargas em São Paulo, mas no Brasil. E assim foi feito. Na época que criamos o IPTC, criamos, por exemplo, as cartilhas que unifica todas as restrições de todos os municípios da grande região metropolitana de São Paulo e da base do CETCESP, como que era antes um transportador para saber como é que funciona a complicada malha de restrições de circulação de veículos de carga nesses centros urbanos, ele tinha que consultar de Secretaria de Transportes em Secretaria de Transportes. Criamos um manual centralizando em um único local, ele consegue visualizar todo o mapa de restrições na grande região metropolitana de São Paulo, facilitando muito a operação das empresas, facilitando muito a operação do próprio motorista que está ali embarcado naquele veículo. Criamos também o guia que relaciona todas as questões de entrega, por exemplo, em shopping centers. Temos um número muito grande na grande região metropolitana de São Paulo de shopping centers. E, de novo, cada um com uma regra diferente do outro na recepção de mercadorias. Janelas de entregas específicas, uma diferente da outra. Modos de entregas diferentes um do outro. Um entrega com saca, outro entrega com carrinho, outro com paleteira. A paleteira de um tem que usar uma roda específica diferente da outra. E o transportador, para conseguir fazer isso, tinha então que consultar shopping center por shopping center. Eu lembro que na nossa época eram mais de 200 shopping centers na grande região metropolitana, ou seja, não era uma questão simples de fazer. Nós criamos também, após a vitória da reforma trabalhista, a cartilha aos empresários, com uma linguagem mais popular, uma linguagem mais empresarial, para que os empresários pudessem entender quais eram os impactos e as modificações no dia a dia dos seus negócios e da relação com aquilo que é mais importante na transportadora, que são as pessoas. Por melhor que sejam os nossos caminhões, por melhor que seja a nossa estrutura, os nossos armazéns e por mais avançada que seja a nossa tecnologia, no final do dia a gente sempre depende de quem? Da qualidade das nossas pessoas. Então, valorizar as nossas pessoas é muito importante. E aquela cartilha ajudava muito nessa relação entre empresas e colaboradores das transportadoras, notadamente aqui na nossa base do CETCESP. Criamos também a cartilha específica aos departamentos jurídicos, aí já com uma linguagem muito mais específica aos departamentos jurídicos. Criamos a cartilha aos advogados, e muitas outras ferramentas. Fizemos também grandes viagens internacionais, visitando empresas no exterior, visitando departamentos de transporte e logística, visitando governos e trazendo benefícios para o Brasil, conhecendo novas tecnologias, novos processos e novas formas de se relacionar com o poder público. Fizemos uma atuação muito próxima com o poder público, cobrando muito forte as autoridades públicas, mas também ajudando. Cabe ao transportador, cabe ao empresário, obviamente, a criticar quando está errado, a falar alto quando precisa, mas cabe ao empresário também levar a solução pronta para o gestor público, que muitas vezes não conhece a fundo o chão de fábrica e a operação. Então, esse era o motivo da nossa interlocução com o setor público, levar na prática aquilo que é razoável para a nossa operação, mas que seja plausível para que o setor público possa implementar e melhorar o convívio entre a logística e as pessoas.
As pessoas precisam do transporte para chegar no trabalho e as pessoas precisam da logística para que os insumos cheguem no trabalho para que elas possam produzir. Tivemos também a honra de participar do Conselho Gestor da Secretaria de Transportes, primeiro municipal, com o então secretário Sérgio Aveleda, durante a gestão do prefeito João Dória. E depois tivemos também o prazer de participar do Conselho Gestor da Secretaria de Transportes Estadual, com a gestão do nosso sempre e querido e finado amigo João Otaviano, que nos proteja nesse momento. Então participamos com o João também nas discussões estaduais, na gestão também do governador João Dória, no qual abriu muito as portas ao nosso setor e a gente conseguiu vários avanços. Nós superamos uma das mais graves crises econômicas, superamos a greve dos caminhoneiros e nós trabalhamos muito também para ajudar a superar de uma das maiores crises mundiais que o mundo passou, o Brasil passou e o estado de São Paulo passou, que foi o profundo impacto da pandemia do Covid. Primeiro porque num primeiro momento foram fechados os estabelecimentos. E nessa de fechar estabelecimentos, esqueceram de excluir o transporte de cargas dessa situação. Então muitas empresas receberam a visita de autoridades públicas pedindo para fechar a transportadora. Foi quando nós corremos às secretarias de transportes e conseguimos flexibilizar isso. Porque se queríamos deixar o cidadão dentro de casa, a mercadoria tinha que chegar para ele, né? O alimento tinha que chegar para ele na casa dele, os produtos de proteção tinham que chegar na casa dele, a máscara, o álcool gel e os outros produtos de limpeza. A ração do animal precisa chegar na casa dele, porque se não chegar ele não vai deixar o pet morrer, a população vai sair de casa para poder tentar comprar aquilo em algum estabelecimento. Então, esse foi um primeiro trabalho muito forte realizado na nossa gestão e nós também trabalhamos muito fortemente para trazer os primeiros lotes de vacina. Primeiramente tentando fazer a importação direto desses lotes lá de fora, mas depois com o apoio que uma interlocução muito forte, tanto com a prefeitura como o governo do estado, nós ajudamos a fazer o transporte de forma gratuita. Os nossos associados fizeram o transporte das vacinas, toda a primeira onda dos primeiros 6 meses, quase há um ano, de forma gratuita, dos centros até os centros de distribuição e dos centros de distribuição aos pontos de vacinação final. Ou seja, o transporte rodoviário de cargas ajudou a salvar muitas vidas. E foram muitas conquistas também na nossa gestão. A primeira delas, a boa interlocução com os governos, a ótima interlocução com os nossos parceiros, os sindicatos laborais da nossa base, trazendo harmonia nas relações. Mas também conquistamos a liberação do VUC, o tão sonhada liberação do VUC no rodízio, e conquistamos também o aumento do VUC para 7,20 metros entre para-choques, que foi uma conquista de anos de luta da nossa entidade. E só chegou a essas conquistas por quê? Porque o IPTC conseguiu provar tecnicamente que a restrição do VUC só piorava o trânsito, não melhorava. Porque o transportador, ao invés de utilizar o VUC todos os dias, ele comprava um VUC de vida média e um VUC um pouco mais antigo, que acaba trazendo mais impactos e problema para o trânsito, ou seja, são 2 veículos ao invés de um veículo. Por que aumentar também o tamanho desse veículo? Porque essas medidas, de acordo com os estudos técnicos, eram acessíveis nos locais de circulação, eram acessíveis nas faixas de circulação também, isso tudo comprovado tecnicamente. E também eles conseguiam diminuir a quantidade de veículos em circulação. Nós provamos que o transporte de cargas também é um transporte coletivo. Quanto maior o veículo de carga, mais estabelecimentos são abastecidos com menos veículos, diminuindo o trânsito. E é óbvio que a gente não defende uma carreta, um bitrem na Faria Lima, no horário comercial, ou então numa Avenida Paulista, não é isso. A gente defende utilizar de forma técnica e lógica a necessidade do veículo certo para a operação certa. Nós conseguimos também a regulamentação, por exemplo, da entrega noturna. Ao invés de entregar durante o dia com 5 VUCs, entrega durante a noite com uma carreta, onde não tem
impacto na circulação e no trânsito, onde a gente consegue, inclusive, fizemos um manual de orientação para a entrega noturna, que iniciou-se os estudos e os trabalhos, obviamente, na gestão do nosso presidente Manuel, e depois nós levamos essa bandeira à frente e fizemos um manual para melhorar a questão, por exemplo, da proteção da lei do psil. Ninguém quer, obviamente, uma carreta passando embaixo da sua janela na hora que você está dormindo à noite. Então, adequando os veículos para fazer menos barulho, defendemos, obviamente, a entrega num local que tem concentração de carga. Não é num estabelecimento que não faz sentido entregar com uma carreta. Em um local que recebe uma carreta tem infraestrutura, ou seja, o veículo entra para dentro desse local. Utilizando equipamentos também que reduzem o ruído, como por exemplo, vários deles, mas alguns exemplos, a plataforma hidráulica com um coxim de borracha embaixo para ela não bater direto no chão, as paleteiras com as rodas que não fazem barulho, tudo isso para poder melhorar a circulação de forma coerente técnica com os estudos de profissionais, engenheiros em transportes, criando soluções lógicas e também plausíveis para que o poder público pudesse entregar essas mercadorias. Conquistamos também uma árdua batalha, a logística sem papel, conquistamos o comprovante de entrega eletrônico, que até então era feito no papel e os transportadores precisavam armazenar esses papéis durante 5 anos. Só na nossa companhia eram 96 milhões de comprovantes de entregas armazenados em um local de 800 metros quadrados. Isso é custo, isso é ineficiência. E assim, você vai buscar um comprovante de entrega de 4 anos e meio atrás, ele está amarelado, a assinatura do recebedor às vezes é uma assinatura ilegível, muitas vezes esse próprio recebedor não trabalha mais naquele estabelecimento, e nós criamos uma jornada totalmente eletrônica, integrada aos documentos eletrônicos, integrado obviamente num primeiro momento com o conhecimento de transporte eletrônico, dentro de dispositivos que marcam por geolocalização a data, a hora, o minuto e o segundo daquela entrega. Então a gente sabe exatamente que aquela entrega foi realizada naquele estabelecimento específico, com isso levando também uma informação muito precisa para fiscalização e também para a Receita Federal, fechando o ciclo contábil daquela mercadoria, digitando o nome do recebedor, então não tem mais o problema da grafia de quem recebeu aquele documento, digitando o número do documento daquela pessoa, garantindo a integridade das informações. Essas informações são imputadas então no conhecimento de transportes eletrônico, que propaga a informação para a nota fiscal eletrônica, acabando a necessidade do canhoto da nota, porque isso acontecia muito também. Muitos transportadores eram obrigados, além do comprovante de entrega do conhecimento, trazer de volta o canhotinho da nota, comprovando a entrega daquela nota, armazenar esses dois. E alguns transportadores também eram forçados pelos embarcadores a depois grampear o canhoto da nota fiscal. Assim, eu não acredito que eu estou descrevendo isso em pleno século XXI. A grampear no livro contábil do embarcador, canhoto por canhoto depois. Foi uma conquista enorme. Trabalhamos muito também para demonstrar e não conseguimos conquistar essa nova frente para a logística sem papel, que é o final de toda a papelada na operação. Conquistamos o comprovante de entrega e o canhoto, mas ainda permaneceu os documentos auxiliares. A DANF, o DANCT e a DANDIV, que é o do manifesto eletrônico, obrigando o transportador, no final da jornada desse transporte, como não tem mais o comprovante de entrega eletrônico, a simplesmente descartar essa papelada toda. E assim, há um grande impacto, inclusive em sustentabilidade nisso tudo. Só para poder atender uma fiscalização de rua específica ou um ponto de fiscalização que não tem cobertura de internet, por exemplo, e assim, cobertura de internet no século XXI, mais fácil que isso não existe. Olha só esse número que interessante. Um conhecimento de transportes, ele representa um papel A4. 24 mil A4s representa uma árvore que é derrubada para produzir esses 24 mil conhecimentos eletrônicos, esse documento auxiliar de transporte. Estimava no Brasil em 2021 que nós emitíamos 1,8 milhões de conhecimentos eletrônicos por dia.
Uma árvore ela ocupa 5 metros quadrados. Então a gente está falando que nós devastamos 3,5 Curitibas por dia para poder suprir a necessidade de papelada a ser transportada. E de novo, só a minha companhia nós transportamos 500 toneladas de papel por ano. É isso mesmo, 500 toneladas de papel é muita coisa. Fizemos também uma total remodelagem do Prêmio de Sustentabilidade do CETCESP. Conseguimos uma união entre o Prêmio de Sustentabilidade do CETCESP e também o Prêmio da Maiores e Melhores, que é um prêmio muito consagrado e muito importante para o nosso setor. Juntamos essas duas atividades e criamos uma plataforma de comunicação do Prêmio de Sustentabilidade muito maior. Com qual objetivo? Primeiro, mostrar para a sociedade que sim, o transportador rodoviário de cargas, o operador logístico está muito preocupado com as questões de ESG e está operando e está fazendo coisas para poder reduzir o impacto ambiental, social ou econômico. Lembrando que não existe sustentabilidade sem as questões econômicas. Se não trouxer benefícios econômicos, o pilar não está fechado. E para ajudar um pouco mais a melhorar também a sociedade e o convívio entre a logística e as pessoas, nós criamos no Prêmio de Sustentabilidade o Prêmio de Segurança Viária, para poder valorizar todo aquele trabalho que era realizado das empresas internamente, para melhorar a segurança dos seus colaboradores, mas também todo o trabalho que as empresas realizam até hoje para poder reduzir o impacto na questão da segurança viária, reduzindo acidentes, melhorando a qualidade de vida das pessoas, conservando a vida e trabalhando em pró à sociedade. Um outro tema muito importante realizado durante a nossa gestão, um ponto super altíssimo nessa questão da valorização das pessoas, foi a criação do movimento Vez e Voz, valorizando e trazendo melhor a discussão das mulheres no setor. Muitas pessoas olham o setor como um setor meio bruto, às vezes, meio masculino, mas a importância das mulheres no nosso setor é altíssima. Muitas empresas, como a nossa, valorizam muito as mulheres. Motoristas de caminhão mulheres, motoristas urbano e também de carreta transferência mulheres, mulheres na operação, ajudando na operação no dia a dia, a melhor criar fluxos da operação, ajudando a criar um planejamento mais forte. E a gente já tem uma participação muito efetiva das mulheres na parte administrativa, e levando também a consciência de elevar as mulheres também para as lideranças das empresas, nos cargos de gestão, gerência, encarregados, diretorias, e hoje temos muitas empresárias mulheres que se destacaram no meio da nossa atividade, das nossas empresas. Isso me traz um orgulho enorme, porque a gente trata de igual a igual e valorizando a mulher. A mulher também deve ser valorizada, obviamente, e é um talento. A gente não pode discriminar por sexo, a gente não pode discriminar por cor, a gente não pode discriminar por raça ou por religião. Todos devem ser bem acolhidos nas nossas empresas. Atuamos fortemente também nas comunicações da nossa entidade. Primeiro, não faltando com nenhuma discussão com os canais de comunicação do Brasil, com a mídia no total. Revistas, jornais, rádios, televisões. Por mais duro, mais polêmico ou mais difícil que era o tema a ser discutido, nós fomos lá, conversamos, recebemos todos. Me recordo também que nos primeiros anos nós fazíamos a pesquisa do Ibope para as campanhas eleitorais e fazíamos aqui no CETCESP a divulgação daqueles números, trazendo a imprensa toda para cá. Para quê? Obviamente para mostrar os números, mas também para poder falar para eles. Olha, a gente tem um problema de circulação e restrição de veículos que, na verdade, não ajuda a logística e impacta no dia a dia das pessoas, né, levando a circulação errada de veículos para locais errados. Olha, o setor sofre muito com essas atividades, sofre muito com a carga tributária, sofre muito com o roubo de carga, sofre muito com a logística com papel, sofre muito com as barreiras fiscais e, às vezes, uma forma ou de outra, já plantar a sementinha na imprensa desses problemas, para posteriormente poder se aprofundar nessas discussões. Nós criamos também
um novo portal, mudamos toda a relação com o mercado de forma eletrônica, melhoramos profundamente as nossas comunicações em todas as mídias sociais, criamos as plataformas de EAD, de treinamento, trouxemos um sistema de gestão totalmente unificado para o nosso setor e fizemos também a mais profunda e melhor reforma estatutária da nossa entidade, trazendo governança corporativa, trazendo profissionalização, com várias ferramentas, protegendo o dia a dia, protegendo, obviamente, a entidade e as suas finanças, mas dando transparência e mostrando que aqui no CETCESP, de fato, finanças e que, de fato, os processos internos são auditados e que a governança corporativa é muito rigorosa. Fizemos uma parceria com o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e com eles criamos um estatuto bastante seguro para as empresas, para os transportadores, para quem trabalha aqui, mas em especial a sociedade brasileira. E o CETCESP é uma entidade de 90 anos e estará aqui também para os próximos 90 anos. E nós esperamos que as novas lideranças, primeiro que os jovens venham participar da Conjovem, que é a Comissão de Jovens Empresários Executivos, e a forma de entrar aqui dentro do CETCESP. E através da Conjovem, que o próprio jovem executivo ou empresário consegue sair um pouco do seu mundinho. Era assim comigo. Eu vivia muito o meu mundinho azul. Depois que eu vim para o CETCESP, ampliou o meu conhecimento de forma exponencial, porque aqui primeiro nós nos relacionamos entre executivos e empresários. Então eu aprendo o que está acontecendo de bom na empresa do meu colega e posso trazer isso para a minha empresa. E posso ensinar também o que tem de bom na minha empresa e esse meu colega levar para a empresa dele. Isso é bom, isso não é ajudar ou atrapalhar um concorrente, pelo contrário, isso é melhorar o nível do setor. Quando a gente melhora o nível do setor, a gente melhora o resultado e o nível de todas as empresas. Visitamos também muitas empresas, outras empresas na Conjovem, tanto transportadores como fornecedores. Então a gente descobre novas ferramentas, novos processos, novas ideias, novos produtos e novas vantagens através de fornecedores para os nossos negócios. E através da Conjovem também nós temos a participação de participar das viagens técnicas, trazendo conhecimento de fora para dentro do nosso setor. Então o que eu espero? Eu espero que os jovens venham para a Conjovem, para que a gente possa oxigenar as nossas entidades, trazer novas lideranças, trazer novas ideias. A entidade não é a entidade do Taiguara, do Manuel, do Francisco Pelúcio, do Flávio Benatti, do Clésio Andrade, do seu Vanderlei, do Vander. A entidade é do setor. Então a gente precisa de novas ideias, a gente precisa de jovens que oxiginem as nossas atividades. A exemplo, como nós trouxemos da logística sem papel e de outras muitas coisas que já foram ditas aqui nesse bate-papo. Então a gente espera que o CETCESP continue lutando pelas empresas, lutando pelo aumento da lucratividade, porque é com a lucratividade que a gente pereniza as empresas e o setor, é com a lucratividade que a gente presta um serviço melhor. E eu espero que o CETCESP e os seus dirigentes sejam sempre protegidos por Deus, que Jesus esteja muito presente no CETCESP, abençoando as nossas lideranças, abençoando os nossos colaboradores, para que a gente faça as coisas certas, as coisas corretas e as coisas que de fato trazem benefícios para a sociedade brasileira e em especial para a economia brasileira.